Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, em recipiente. E criamos também esse canal para ajudar, tentar ajudar pelo menos as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E reajude o nosso canal, ok? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Em comemoração aos 2 anos aqui na plataforma, nesse canal, eu estarei sorteando esse livro aqui, Cultivo de Orquídeas dessa espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Eu vou deixar todo o descritivo no final do vídeo, se vocês puderem, tá? Assistir a tela, para que vocês possam concorrer, tá certo? A esse livro aqui. Hoje vamos falar um pouco de substratos. Substratos mais... substrato para plantas mais leves. Isso seria o ideal? Esse vídeo, na verdade, foi sugerido pelo Ricardo, tá? E achei bacana a pergunta dele e vou falar aqui um pouquinho sobre esse item, né? Que, na verdade, a gente comenta como densidade do substrato, né? Seria, entre aspas, o peso do substrato para uso em plantas no vaso, ok? Bom, já respondendo a sua pergunta, a minha resposta é sim e não. Depende muito de cada situação, depende da espécie que você vai utilizar. Então, não tenho como responder, tá certo? Mas eu vou aqui descrever, aqui detalhar algumas situações na qual você vai entender o porquê que eu respondi, tá? O depende, né? É muito fácil responder como depende, né? Mas eu vou colocar aqui situações, né, muito pertinentes para, digamos assim, dois sistemas de produção, tá? Um seria produção, tá, em plugs, né, em bandejas, produção em plantas pequenas, de plantas pequenas, e outro seria a produção, por exemplo, em vasos maiores, plantas de jardinagem ou paisagismo que vão ficar no vaso, ok? Então são duas situações um pouco não, bem diferentes, né? Na qual vai definir qual tipo de substrato você vai ter que utilizar, ok? E também é importante aqui deixar registrado, né, que o peso, né, entre aspas, a densidade do substrato é somente um item do substrato, ok? Eu tenho aqui no canal um playlist, né, uma seção chamada substrato, eu vou deixar aqui no izinho, ok? Na qual eu falo de muitas outras coisas do substrato que a gente tem que conhecer, tá? Por exemplo, a acidez, né, que é o pH, a salinidade, tá? A gente precisa saber sobre a porosidade, capacidade de retenção, etc, etc, etc. São muitos dados, né? São muitos itens importantes, né, que a gente não pode esquecer, ok? Então, esse que a gente está comentando hoje, né, que é o peso, entre aspas, a densidade, é somente um item, ok? Então, tem que ficar bem atento com relação a isso que a gente está comentando aqui, ok? Assista os outros vídeos, né, tá? Que vai ser bem interessante e vai te passar muitas informações, tá certo? Quando a gente fala em peso, né, do substrato, né, a gente está, na verdade, mais preocupado com relação à firmeza do conjunto, né? Então, da planta, do substrato e do vaso, né? Ou seja, que o conjunto não fique tombando, tá certo? Então, esse é um item bem interessante, tá? Principalmente, digamos assim, para o sistema de produção no paisagismo, tá certo? Então,
as plantas, né, por exemplo, decorativas em paisagismo, né, elas precisam ter uma densidade um pouco maior do substrato para que plantas grandes não tombem, né? Então, por exemplo, eu digo aqui ráfias que estão em vaso, ok? Não tombe com facilidade, né? Que até pode machucar as pessoas. Então, esses tipos de substrato pode ser, né, um substrato um pouco mais denso, né? Ou com maior peso, tá certo? Lógico que vocês podem usar artifício de colocar, né? Algumas estruturas junto ao vaso, pedras decorativas em cima e assim por diante. Mas a gente está falando aqui propriamente dito do substrato, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. E também eu tenho que comentar aqui, né, quanto maior o peso do substrato, isso vai ocasionar um maior custo em termos de frete, tá? Então, eu já vi situações reais na qual um produtor que eu conheço, que produz orquídeas, né, estava produzindo basicamente as suas plantas em pedras de construção, mais conhecida como brita, né? Então, o vaso, né, com a flor, por exemplo, com o botão floral que ele mandava para o mercado, chegava a pesar em torno de 2,5 kg até 4 quilos, dependendo do vaso, né? Aparentemente, em um vaso, isso parece não ser problema, mas vocês imaginam isso, tá? Num caminhão, num baú, tá certo? Muitas vezes, né? A carga é tão pesada que eles são bloqueados, por exemplo, em fiscalização, tá certo? Então eu já vi vários problemas com relação a isso, tá? E não tem jeito, né? A carga tem que retornar ou ela fica preso até que seja dividido o transporte no máximo possível por esses tipos de transporte, tá certo? Então, e isso influi também no maior consumo de combustível, né? Do diesel, do óleo diesel, que hoje não está barato, né? Ok? Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, ok? Desde o sistema de produção até o sistema de comercialização, ok? E no caso de substrato de baixa densidade, ou seja, né, de pequeno peso, né, elas são destinados mais na produção de mudas, né, a partir de semente ou estacas, que são utilizados muitos em bandejas ou de células ou bandeja lisa, ok? Por quê? Porque normalmente esses substratos também têm grande porosidade. Então, esses substratos são muito utilizados para essa finalidade, que é a de produção de mudas. Mas produção de plantas, flores, condimentos também, até vaso 15, tá? 17, é o uso muito comum substratos de baixa densidade, ok? Justamente que eu falei para vocês, né? Tá? Porque o frete vai encarecer em substrato muito pesado, tá certo? Vale também registrar aqui um fator que eu vi isso acontecer, né? Que um produtor utilizava substrato de muito alta densidade, ok? E a bancada não suportou, tá? A bancada onde ficavam as plantas cedeu, quebrou-se a bancada, tá? Dando um prejuízo enorme para o produtor, ok? Então, são dados que eu estou colocando aqui, né, da minha experiência profissional, tá? Vocês não vão ver isso escrito em lugar nenhum, tá certo? Que eu estou passando aqui para vocês. Vocês que estão entrando aqui, não estiverem entendendo algum ponto desse vídeo, por favor, encaminhe as suas perguntas, sugestões, tá? Isso ajuda muito o nosso canal. Muito dessas perguntas
acabam virando, né, novos vídeos, tá certo? E também clique no joinha, clique no inscrever-se, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, ok? Conto com vocês. Bom, em comemoração aos nossos 2 anos de sobrevivência nesse canal, nós estaremos então sorteando esse livrinho aqui, tá? De 200 páginas, 12 capítulos, muito bacana, tá? Escrito por 3 engenheiros agrônomos, tá certo? Eu e mais 2 colegas. Muito completo esse livro. Eu acho que para quem gosta de plantas, no caso de orquídeas, deveria ter esse livro aqui como livro de cabeceira, tá certo? Bom, para vocês poderem participar, né, desse sorteio, vocês precisam me responder uma pergunta. A pergunta é o seguinte, né? Você já adquiriu algum livro sobre cultivo de plantas nos últimos anos, né? Essa é uma pergunta simples, tá? Só para constar aqui para o sorteio. Vocês têm que me responder aqui pela plataforma do YouTube quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Então, conto com a sua participação e boa sorte. Esse livro vai ser sorteado, tá, no dia 5 de agosto. E também, como todos os vídeos, a gente dedica o vídeo, né, para uma entidade. A gente vai dedicar esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima, tá? Essa entidade acolhe pessoas com tratamento de câncer, tá certo? E dão toda assistência para essas pessoas que vêm do interior, tá? Aqui para Fortaleza, tá certo? Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, pode ser roupas usadas, alimento não perecível, até perecível, ok? Fraldas geriátricas, o que vocês puderem doar é muito gratificante, tá certo? E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Se vocês gostaram do vídeo, tá? Inscreva-se no canal, tudo isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Até o próximo vídeo.